Então, bem-vindos todos, né, ao nosso encontro já de número 10. Vamos falar hoje sobre o livro 9 da Eneida. Já estamos, então, adentrados todos, né, nesse episódio bélico, né, que vai ser a confrontação entre os povos estabelecidos, autóctones, né, da Península Itálica, e os troianos, liderados por Enéas, e os seus aliados de momento ali, né, algumas alianças que ele vai conseguindo costurar para enfrentar os povos do lugar, que querem evitar o estabelecimento dessa comunidade troiana ali, e certamente também evitar que Enéas despose Lavínia, né, e filha do rei latino e prometida para o Turno, né. É interessante que nesse livro 9 a gente vai encontrar uma situação em que Enéas está ausente, ele não está presente nos acontecimentos que vão ser relatados nesse livro 9. Eu entendo que é como se fosse uma sincronia com o livro 8. No livro 8, Enéas está visitando o rei Evandro, que reside em Palanteia, local, né, geograficamente mesmo falando, onde será instalada no futuro Roma. E enquanto essas coisas acontecem em Palanteia, no acampamento troiano, ausente Enéas, há confrontações militares, né? E é um pouco disso que vai tratar, então, o livro 9. Portanto, é possível pensar numa sincronia, simultaneidade, né, entre os livros 8 e 9. Eu gostaria que vocês considerassem essa possibilidade. É lógico que num texto escrito, né, tem que vir na sequência, não é possível fazer sincronia, mas imaginem uma tela em que você pudesse dividir, né, em duas metades, alguns acontecimentos do livro 8, envolvendo Enéas, outros acontecimentos do livro 9, envolvendo outros aliados de Enéas, menos o príncipe troiano. Bom, o Turno, que é o líder dos Rútulos, recebe de Íris a mensagem, uma mensagem enviada por Juno, então, mais uma vez, Íris, a mensageira, né, leva uma mensagem dizendo que é hora de atacar o acampamento troiano. Enéas está ausente. Enéas deixou só uma recomendação, a da defesa, por isso eu coloquei esse subtítulo, a defesa é o melhor ataque. Enéas ausente, visitando Evandro, na Palanteia, e a sincronia que eu acabei de mencionar. O acampamento troiano, vai ser descrito rapidamente, já constitui-se de muralhas, portões, torres. Ele chega a ser tratado no verso 48 como uma cidade, como uma urbe, mas trata-se de um acampamento. Então, o que eu estou querendo salientar com isso é que não é que acabaram de chegar os troianos nas suas embarcações e esses acontecimentos que estamos lendo aqui no livro 9 já são imediatos, né? Eles, depois da visita ao rei latino, estabelecidos ali, eles vão construir, erigir essas muralhas, portões, torres, que nós vamos ver, de alguma maneira, descritas ao longo do livro 9. Portanto, houve um intervalo, né, de preparação, de estabelecimento desse acampamento militar. Essa menção ao acampamento como ser uma cidade é possivelmente uma alusão a Troia e à própria Ilíada, né, que vai tratar da destruição de Troia. Então, nesse livro 9, assim como ao longo de toda a metade da Eneida, né, a segunda metade da Eneida, há que se pensar em quanto é que é evocada essa obra de Homero, a Ilíada.
Assegurar a defesa, como eu disse, foi a ordem expressamente deixada por Enéas. Então, evitando essa confrontação direta, o que acontece com Turno, instado por Íris, a mando de Juno, para estabelecer o confronto direto, ele não consegue acesso ao acampamento porque já temos muralhas, portões, torres de observação. Né? Não consegue uma luta no campo de batalha. Por quê? Porque os troianos foram orientados a só fazer a sua defesa, a defesa do seu espaço físico ali, e não a entrar numa confrontação direta. Turno, então, toma uma iniciativa e insta os seus aliados a botarem fogo na frota troiana, que está ancorada no rio Tibre, como a gente sabe, né? Acontece, então, um prodígio, né? As naus se transformam em ninfas, né? E a gente vai ver um trechinho desse prodígio logo no início aqui do nosso encontro. Depois disso, o poeta Virgílio vai fazer uma narrativa relativamente longa de um episódio de muita ousadia de 2 jovens soldados. É um episódio muito conhecido, de Niso e Euríalo, né, e representa mais ou menos 1/3 dos versos desse livro 9. Esses 2 jovens soldados, ousados, que querem a fama, a glória eterna, falham na missão que eles mesmos tinham escolhido para si, né? Eles tinham se proposto a chegar à Palanteia e avisar Enéas do cerco ao acampamento. Mas eles fracassam. E tudo que acontece em relação a esse episódio importante, marcante e violento, é narrado, então, nesses muitos versos ao longo do livro 9. Liderados por Rútulo, as tropas, então, de oposição a Enéas, atacam o acampamento troiano. Também vai haver bastante descrição a respeito dessa batalha, né? Ascânio, filho de Enéas, tem a sua primeira experiência como guerreiro. Ele mata Numano, que é um cunhado de Turno. Esse episódio é importante que a gente saliente, porque temos visto como vai acontecendo o amadurecimento de Ascânio, né? Desde que ele parte de Troia com o pai, ainda pequeno, tentando acompanhar os passos longos do pai com os seus passos curtos. Depois a gente viu, por exemplo, né, no livro 5, os jogos importantes ali, né, em honra ao Anquises, avô de Ascânio, como Ascânio ali já se posiciona em relação às mulheres, né, que querem também naquela ocasião colocar fogo na frota troiana para que eles se estabeleçam ali, né, e dali não partam mais. E aqui a gente já vai ter Ascânio estreando no campo de batalha. Então, o amadurecimento dele ao longo da Eneida é bastante marcante. Há um episódio em que 2 irmãos guerreiros do grupo de Enéas abrem os portões numa ação de ousadia, como que de confrontação direta com Rútulo e suas tropas. É uma tragédia, né, o que acontece, um morticínio, mas no final, Turno acaba sendo levado a fugir e mergulha no rio Tibre. Então, são episódios realmente de confrontação guerreira, né, que a gente vai encontrar no livro 9, com um ou outro episódio de maior sensibilidade, digamos assim, como um prodígio, um lamento materno, mas de resto é muita descrição de ataques, mortes, muitos nomes, né, de soldados aparecem, e também descrição de ferimentos, bastante sanguinolento. Bom, eu já começo com um trecho aqui na tradução do Carlos Alberto Nunes, e é um trecho que vai trazer o prodígio, né, da transformação das naus, das embarcações, em ninfas. É preciso, então, salientar que é feita uma breve digressão para explicar que essas naus tinham sido construídas com uma madeira especial ali do Monte Ida,
né, e tinham sido agraciadas por Júpiter com enfim, um destino especial, né, quando elas chegassem ao seu lugar, né, sua destinação final, que é, obviamente, a Península Itálica, aquelas que estivessem íntegras, né, inteiras e tal, elas não poderiam ser destruídas, né, elas seriam transformadas, então, em ninfas, e é isso que a gente vai ver finalmente acontecendo, né. Então, o fatal dia chegara, afinal, eis o prazo das parcas determinado, que a injúria de turno brutal levaria a mãe dos deuses a o fogo afastar da madeira sagrada. Luz desusada de súbito cruza os olhares de todos, vindo do lado da aurora também uma nuvem sombria e o som dos coros do Ida. Nessa hora, uma voz atroante subitamente se ouviu que atordoa troianos e rútulos. Nada temais, caros filhos de Teucro, a respeito das naves, nem procureis defendê-las. Mais fácil será para Turno queimar o mar do que os pinhos sagrados. Parti, já estáis livres, deusas marinhas, pois Cíbele o manda. E eis que as naves ligeiras, de um repelão, na mesma hora, os possantes calabres romperam e de imediato, quais ledos golfinhos, as proas mergulham no mar profundo. Depois, maravilha, no pélago imenso, tantas donzelas se põem a nadar em volteios graciosos, quantos navios ferrados se achavam na praia sonora. Então, essa descrição de como os navios partem, né, as suas cordas que os mantinham ali atrelados ao porto, né, esses possantes calabres romperam, né, e de imediato, como se fossem golfinhos felizes, os golfinhos, né, sempre alegres, saltando para lá e para cá, né, essas naves, então, mergulham, né, as proas, aqui está por naves, né, por naves, entenda-se por embarcações, né, as proas mergulham no mar profundo, então as embarcações mergulham, e aí acontece esse episódio maravilhoso, no pélago imenso, ou seja, no grande oceano, né, tantas embarcações quanto donzelas, né, então as embarcações tornam-se as moças que se põem a nadar, afinal são ninfas marinhas, né, e os navios ferrados, não é o ferrado como a gente entende hoje, né? Ferrado quer dizer presos, né? Então, tanto os navios quanto estavam ali atracados são agora donzelas, ninfas marinhas, né? Em que os navios foram transformados, porque era essa madeira especial e a pedido, então, da mãe dos deuses, né? Tinha sido feito essa profecia também a respeito dessas embarcações de Enéas, tá? E aqui temos uma questão importante, então, que é que o Turno, né, esse líder Rútulo, ele faz, inclusive, uma leitura equivocada desse prodígio, né, é importante salientar isso. Ele entende que, assim, sem as embarcações, não há como os troianos fugirem, escaparem, como se isso pudesse ser uma perspectiva, coisa que não será, obviamente. Depois de tantos anos no mar procurando o seu destino final, já feitas aquelas revelações que a gente sabe de comer à mesa de tanta fome, de encontrar a porca, né, branca, alva, com seus 30 filhotes amamentando, né, sabe-se que ali é a destinação final dos troianos, né, liderados por Enéas. Então, certamente eles não fugiriam, mas a leitura do Turno é que não, que então, desaparecidas as naus, agora eles não teriam como fugir, que isso seria uma leitura, um prodígio favorável aos rútulos e não favorável aos troianos, sendo que, nesse sentido, os troianos tinham sido agraciados pela mãe dos deuses, né. Aqui, então, a gente tem, num determinado
trecho do verso 136, né, dizendo como os fados se alinham, né, se aproximam do turno. Eu trouxe aqui a tradução do Costa e Silva, né? Quem é o Costa e Silva? O Costa e Silva é o parceiro do Barreto Feio na tradução da Eneida. Barreto Feio é aquele que foi já identificado por mim há algumas aulas, né? Um tradutor português que traduziu a obra Eneida, né, nos anos 1800, portanto, do século XIX, só que ele faleceu antes de concluir a obra, e esse colega dele, Costa e Silva, acaba os últimos livros, né, faz a tradução dos últimos livros. Então, a partir agora do livro 9, a gente vai ter o Costa e Silva e não o Barreto Feio. A autoria da tradução é atribuída aos dois, mas sabe-se, né, a partir de que livro Costa e Silva assumiu. Então, a partir de agora, eu vou usar o nome dele e não mais do Barreto Feio. Esse trecho, então, equivale aos versos 136 a 145 do texto latino, que vocês, eventualmente, podem acompanhar pela tradução do Carlos Alberto Nunes, e eu trago aqui os versos decassilábicos do Costa e Silva. Já bastante aos oráculos e a Vênus foi concedido em terem os troianos aportado da Ausônia aos férteis campos. Tenho fados também, e são meus fados com ferro exterminar tão ímpia gente pelo roubo da esposa. Não só fere esta dor aos atridas, tomar armas não é só permitido aos de Micenas. Perecer uma vez era bastante que uma vez pecassem tomando em ódio o feminino sexo. Dá-lhes ânimo um valo de permeio e a demora de um fosso, breve espaço que da morte os separa. Mas não viram ardendo baquear de Troia os muros pela mão de Netuno fabricados? Então, vejam, essa é uma fala de Turno, né? Como eu disse, fazendo uma leitura equivocada do prodígio, né? Ele diz que ele também tem fados, né? Que ele também tem uma missão a cumprir, também tem um destino. E o destino dele, ele está convicto, é exterminar o povo troiano, que ele está chamando aqui de ímpia gente. Pelo quê? Pelo roubo da esposa, que nem chega a ser esposa dele, mas ele já tem, né, a Lavínia como esposa, ela é uma prometida só, mas ele já a tem como esposa. E aí ele diz, né, que essa dor do roubo de uma esposa não fere só os atridas, né, vamos lembrar que os atridas são o Agamenon e o Menelau, os dois irmãos, né, reis de importantes cidades gregas, o Menelau, esposo de Helena, que viu, então, a sua dama, né, raptada, numa possível leitura dos acontecimentos. Também ele diz, não é permitido a esses reis, né, e aqui ele está citando a cidade de Micenas, né, tomando como esse local como referência às cidades gregas, né, então, não cabe só aos gregos, né, vencer os troianos, aos rútulos também caberá, é isso que ele está querendo dizer. E aí ele faz uma crítica ainda, né, ele diz, poxa, esse pessoal não entendeu que uma vez só perecer, né, já deveria ser causa o bastante para eles tomarem o que ele está chamando aqui de ódio, né, o feminino sexo, né, então já não bastou o caso de Helena, agora vão se envolver com o caso de Lavínia, né, lembrem-se que essa associação sempre está sendo feita na obra, né, desde lá, quando Creusa faz aquela profecia, né, para Enéas, ela já fantasmagórica, dizendo que ela vai ter uma esposa, né, que é uma princesa do nível dela, né, e isso continua sendo salpicado ao longo da Eneida toda. Aqui, esses versos finais, eles estão retratando justamente o acampamento, né, então tem uma descrição que interessa anotar, por isso que eu comentei logo de cara,
né? Ele está falando que eles ficam empolgados ainda, os troianos, porque eles têm essa instalação, um valo de permeio, um fosso, né? Então, imagina que tem, né, um fosso cercando o acampamento que dificulta o acesso das tropas inimigas. Mas, segundo o Turno, esse é um breve espaço, né? É um espaço pouco significativo diante da morte que os aguarda, né? E aí, esse trecho que eu escolhi ainda acaba com essa pergunta, né? Será que eles já não viram os muros de Troia queimando, né? Os muros que foram construídos por Netuno, a gente já viu no encontro anterior, né? Sobre a importância de como Netuno erigiu as muralhas de Troia, mas não foi recompensado, devidamente recompensado, instou um monstro marinho contra Troia, Hércules foi lá, né, destruiu o monstro marinho, também esperando uma recompensa, que ele também não obteve. Então, vejam que deuses e semideuses acabam sendo ludibriados também pelos troianos, né. Bom, aqui a gente pode fazer, parar um minuto para pensar, né, como Turno aqui está, então, se identificando com Menelau, esposo de Helena, né, e Enéas, uma vez mais, é associado a Paris Alexandre, o sequestrador da bela Helena. Indo, então, agora a caminho do episódio mais importante desse livro, que é esse dos dois soldados jovens, Niso e Euríalo, né, eu gostaria, então, de demarcar primeiro que a gente está falando no meu entendimento, né, eu que fiz a separação aqui dos versos, a gente está falando dos versos 176 a 449, o que representaria, como eu já disse, mais de um terço do livro, né. Esses dois rapazes já aparecem lá no livro 5, no livro dos jogos em homenagem a Anquises. Eles aparecem na prova da corrida, né? É a prova que a gente não chegou a olhar em detalhes. Eu recomendo, quem tiver interesse, que dê uma lida, né? O que acontece é que Niso, Euríalo e outros estão participando da prova da corrida, né? Corrida a pé, né? Niso está à frente, mas ele escorrega numa poça de sangue, de barro, porque tinham sido feitas, né, oferendas aos deuses, matando, né, sacrificando animais. E ele escorrega nessa poça. No que ele escorrega nessa poça e cai, né, ele perde a vantagem, mas ele também derruba um outro corredor, intencionalmente. Para quê? Para dar a vitória a Euríalo, que é esse jovem pelo qual ele está, talvez, apaixonado. É difícil a gente dizer qual o sentimento efetivo de um personagem. Os dois personagens, então, jovens, Niso e Euríalo, aparecem já na prova da corrida, né, nos Jogos Fúnebres em homenagem a Anquises, do livro 5. Eles participam nessa corrida a pé, Niso está à frente, mas escorrega numa poça de sangue, né, do sacrifício dos animais aos deuses, fica ali estatelado, todo sujo de barro, inclusive um episódio que tem uma certa carga de humor, né, mas leva com ele, derruba um outro concorrente para garantir a vitória a Euríalo, que é esse seu jovem parceiro. Eles dividem a tenda no acampamento militar, né, no livro 9, eles dividem a mesma tenda, manifestam claramente sentimentos entre si. O que é tratado com total normalidade aqui no livro, só para que conste, tá? O que vai acontecer nesse trecho mais longo, né, nesse episódio singular aqui envolvendo esses dois personagens, é que essa juventude, né, que marca Niso, Euríalo, e que também marca Ascânio, né, eles ainda são jovens num processo de amadurecimento. Essa juventude, então, revela determinados excessos. Eu estou trazendo até o Ascânio aqui,
porque interessa pensar como ele age em relação a esses dois personagens. Então, Niso e Euríalo estão lá fazendo a guarda do acampamento, como era esperado, né? Eles olham do alto de uma torre de observação, veem os rútulos, né, liderados por turno, instalados ali perto deles, né, num acampamento instalado ali de improviso, né, e veem que eles beberam, que eles estão lá largados, jogados, porque estão vendo que não vai ter uma confrontação direta, porque os troianos estão evitando, né, esse combate. Vendo isso, Niso se empolga e busca estabelecer uma proposta, criar um plano para conquistar a glória, a fama, né? E isso é possível a partir de, se houver, mesmo que haja, uma bela morte. A gente já falou sobre isso, como Enéas aparece no começo da Eneida, lamentando-se do risco que ele estava correndo naquele momento de morrer em alto mar, ao invés de ter morrido no campo de batalha troiano, né, na luta contra os gregos. Aqui é alguma coisa semelhante, esse Niso está almejando essa glória, essa fama, né. Ele também é pautado por esse amor por Euríalo, né, um amor excessivo que leva à sua morte ao final desse episódio. Euríalo, por sua vez, é um rapaz de grande beleza e, pelo que tudo indica, de uma certa vaidade, muitas vezes atribuída, associada à beleza excessiva, né? Esses dois, então, nessa conversa, né, Niso fala para Euríalo, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou me oferecer para ser um mensageiro e ir até Palanteia, encontrar Enéas, explicar que estamos cercados, e ele vai vir, né, com as tropas e tudo isso. Euríalo, então, diz para o companheiro dele, não, você não vai sozinho, eu também quero ir, também quero participar dessa fama, dessa glória, né? E os dois, então, decidem se dirigir a Ascânio, que está numa tenda lá, conversando com os seus outras lideranças troianas a respeito do que está acontecendo. Niso e Euríalo se oferecem para essa missão muito arriscada. Ascânio começa a elogiá-los tremendamente, agradece, aceita e faz promessas sem fim. Promessa, 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 muitas promessas. Promete, inclusive, em nome do próprio pai dele, né? Então, vejam que é um tipo de comportamento excessivo, né, para uma liderança militar. O Costa e Silva, numa nota que ele faz ao episódio, né, ele diz assim, no meio das pomposas promessas em que Iulo se desenrola, Iulo é Ascânio, né, lembrem-se, Euríalo somente se lembra de sua mãe, implora para ela a proteção do príncipe, este é o único dom a que parece dar apreço. Então, aqui ele está trazendo uma questão bastante importante, inclusive, que a única coisa, embora Ascânio e Iulo, né, faça uma série de promessas de riquezas mesmo, variadas riquezas, né, para esses dois, se eles conseguirem cumprir a tarefa a que se propõem, o próprio Euríalo, o jovenzinho, belo, né, estonteantemente belo, ele pede apenas exclusivamente que seja avisada a mãe dele, que ele não teve nem tempo, né, de conversar com ela, que seja avisada a mãe dele que ele está partindo nessa missão aparentemente impossível. É importante notar que a mãe dele, que não chega a ser nomeada, é uma das mulheres, se não a única, que acompanha ainda esses soldados. Lembrem-se que muitas delas ficaram ali depois do episódio de tentarem botar fogo nas naus, né, resolveram ficar ali na Sicília. Essa não, essa resolveu acompanhar o filho, tamanha devoção maternal que ela tem por ele. Aqui eu trago também na tradução do Costa e Silva, então, uma parte das promessas feitas por Ascânio aos dois jovens soldados, né? E, obviamente, eu trago esse trecho porque me interessa salientar alguns dos elementos que eu sublinhei, como vocês podem verificar. Então, diz Ascânio, 2 copas de prata
com figuras vos darei esculpidas, que do saque trouxe meu pai da debelada Arisba. 2 trípodes, 2 grandes talentos de ouro e uma antiga taça, que presente foi da Sidônia Dido. Mas se os fados senhorear a Itália me concedem, e dispor vencedor dos reinos dela, se presidir a divisão do espólio. Viste o corcel em que campeia Turno e aquelas áureas armas que trazia? Pois o mesmo cavalo, escudo e rubras plumas da sorte excetuarei. Desde hoje para teu prêmio, ó Niso, se destinam. Além disto, meu pai, 12 escolhidas matronas e cativos outros tantos te dará, cada qual com as armas suas e os campos que possui o rei latino. Vamos dar uma olhada mais em detalhe nisso, né? Então, ele está primeiro elencando uma série de dons, né, de ofertas, de presentes materiais, em prata, né, saque, tá vendo? Um saque feito por Enéas, dessa cidade de Arisba, né, 2 trípodes, talento de ouro, né, moedas de ouro, uma antiga taça que foi presente da Dido, então veja que Dido volta, né, a aparecer aqui, né, então Dido tinha dado um cavalo maravilhoso para Ascânio, ela também deu essa maravilhosa taça, né, antiga, e aí ele diz, se eu tiver, né, se os fados me deixarem ser dono da Itália, né, mandar na Itália, né, e dispor, né, dos reinos dela, se ele, né, Ascânio, puder presidir a divisão do espólio, muita coisa vai ser dada. Por exemplo, ver tudo que o Turno tem, o corcel é o cavalo, né, o cavalo do Turno, as armas, né, que ele conduz, que ele usa, né, áureas, né, sendo de ouro, né, as plumas que ele traz, né, no elmo dele, tudo isso vai ficar de fora do sorteio. É isso que ele quer dizer com da sorte excetuarei, ficará fora do sorteio. Elas são, desde agora, destinadas a Niso. Então, veja, o Turno, que é o principal líder militar, né, de oposição aos troianos ali na Itália, tem tudo isso, e isso está sendo prometido a um jovem rapaz que vai fazer o que se propõe a, né, e que não terá sucesso, se propõe a ir buscar Enéas, né, a avisar Enéas. Então, veja o tamanho do excesso, né, que está sendo feito aqui. Não bastasse isso, voltamos àquela situação de pessoas tornarem-se prêmio, né, espólio de guerra, né? Então ele diz, em nome de Enéas, estando Enéas ausente, o pai vai dar a Niso 12 escolhidas matronas, ou seja, mulheres casadas, né, ali da Itália, e outros tantos cativos, né, não numera quantos serão, né, portando suas armas. E, além disso, e campos, aqui na tradução, os campos que possui o rei latino. Então, ele está oferecendo aqui até mesmo o território do rei latino, que supostamente seria um parceiro de Enéas, né? Visto que ele se escusou da batalha e ofereceu Lavínia, né? A mão de Lavínia e Enéas. Então, vejam o tamanho do excesso, né? Eu queria também observar aqui rapidamente que eu, inclusive, escolhi a tradução do Costa e Silva, porque a gente tem algum problema aqui com a tradução do Carlos Alberto Nunes. Se vocês forem ali nesses versos que eu selecionei, vocês vão encontrar a página 597 do livro, o Carlos Alberto dizendo assim, meu pai te dará 2 belas cativas com os filhos. E não se trata de 2, se trata de 12, porque é bis sex, é 2 vezes 6, tá? Que está no latim. E depois ainda diz, e 2 escravos de grande valia.
Enfim, então achei que está menos apropriado, não que o número faça diferença em relação à ação, né? Mas, de qualquer forma, eu queria salientar que aqui temos uma questão na tradução, tá? Em relação ao latim. Seguindo. Bom, aqui eu já dei um salto bastante expressivo, né? Já estou indo lá para os versos 399, 449. Eu escolhi aqui reproduzir no slide uns poucos versos iniciais do trecho, uns poucos versos finais na tradução do Costa e Silva. Mas eu pretendo fazer a leitura desse trecho aqui para vocês, né? Aqui, na tradução do Carlos Alberto Nunes, tá? Aqui, aconteceu já de que Niso e Aureliano fizeram uma chacina, né? Então, eles conseguem chegar, eles saem do acampamento cercado deles, lá dos troianos, chegam no acampamento aberto, né, dos rútulos, fazem um morticínio, uma chacina, eles saem matando vários dos soldados que estão ali meio bêbados, dormindo e tal, muitos deles, né? Mas chega num determinado momento em que o Euríalo é cercado, né, por soldados aliados a Turno que estão chegando a cavalo, né, e sendo cercado, fica sob ameaça de morte. O Niso, à distância, lança setas, né, flechas, contra alguns dos soldados inimigos que estão ali cercando o amigo dele, né, por quem ele nutre um sentimento profundo, e mata alguns deles, e eles não conseguem ver de onde estão vindo essas setas, né, essas flechas. E aí, então, o líder inimigo ameaça matar o Euríalo, e Niso, então, resolve se revelar, né, dizer que é ele que está causando aquilo. Isso não basta, essa revelação não basta, né, Euríalo é morto ali, e depois, por consequência, Niso também acaba sendo morto. Então, é um episódio bastante sangrento, tá? Os versos iniciais do Costa e Silva, então, vão nesse sentido, né? Que fazer deverá salvar o jovem? Com que força? Aqui, o que nós temos? Desculpe a interrupção da leitura. A gente tem o próprio eu poético, né? O narrador da nossa épica aqui, dizendo o que é que cabe a esse jovem nesse momento fazer, né? A Niso fazer para salvar o amigo, né? Que fazer deverá? Salvar o jovem? Com que força? Com que armas? Arrojar-se por meio das espadas e matando, buscar, desesperado, um fim glorioso? Então, voltamos à ideia da pulcra mors, né, da morte bela, fim glorioso, né? E lá, no final, o nosso narrador volta, né, e diz, felizes ambos, viverão na fama sempre, se tanto aos versos meus é dado, enquanto habite a geração de Enéas do Capitólio, a inabalável rocha, e o pai de Roma, o seu império goze. Então, volta esse eu poético, dizendo, eles tiveram uma morte honrosa, né, ficarão na memória, se me for permitido tanto, ou seja, estamos aqui lendo a Eneida, né, e lendo essa morte gloriosa desses dois soldados tão jovens e corajosos, né. Eu vou fazer aqui a leitura desse trecho para nós, é um pouco longo, mas eu gostaria que vocês acompanhassem aí no livro de vocês, né? Eu acho que ele é meritório. Eu estou lendo, então, da tradução de Carlos Alberto Nunes, página 607, né? Ele traz assim, que poderia fazer? De que jeito arrancar o mancebo das mãos ferozes? Jogar-se no meio das pontas dos dardos dos inimigos e, morto, vingar-se dos seus opressores? No mesmo instante, suspende o venábulo no braço potente, e no alto, a lua enxergando, dirige-lhe a prece aflitiva.
deusa, ornamento dos astros e guarda dos bosques latônios, sê-nos propícia no passo mais duro da nossa interpresa. Se em teu altar, na algum tempo, eu depus as valiosas ofertas de meu pai Írtaco, com meus despojos da caça acrescidas, ou os pendurei no alto templo e nos pórticos belos dos passos, lança a desordem naquela matilha e dirige o meu dardo. Disse, e com a força do impulso do corpo e do braço dispara o agudo ferro, que célere aparta o negrume da noite para encravar-se na espádua do forte sulmão, muito longe, partir o hastil pontiagudo e sumir nas entranhas sangrentas. Tomba o guerreiro no solo, já preso do frio da morte, rios de sangue a lançar em soluços do peito, e aquietou-se. Estupefatos se entreolham os rútulos. Mais animado, Niso sopesa outro dardo e o projeta na altura dos olhos, que vai certeiro e estridente cravar-se na fronte de Tago, para fixar-se no cérebro ardente do jovem guerreiro. Urra, volcente de dor, por não ver quem fizera os disparos ou sobre quem poderia jogar seu despeito impotente. Pois tu, bradou, pagarás pela morte dos 2 companheiros, já que não acho o culpado. De espada na mão, arremete de encontro a Euríalo. Vendo o seu gesto, ataranta-se Niso, fora de si, sem cuidar de valer-se do amparo da noite, por não poder aguentar por mais tempo a feroz perspectiva. Fui eu quem fez tudo. Virai contra mim vossas armas, rútulos. Minha foi toda a traição. Ele nada podia, nem tinha meios. O céu me assegura estes astros. A culpa dele resume-se em ser devotado a um amigo sincero. Enquanto assim se expressava, com grande violência, Volscente a espada enterra nas costas de Euríalo e rompe-lhe o peito. Tomba no solo o mancebo, ferido de morte. De sangue mancham-se os membros formosos, do lado a cabeça lhe pende. Cortada assim pelo arado impiedoso, emurchece purpúrea flor ao morrer, ou papoila, do peso agravada das chuvas que a noite toda caíram, no talo a cabeça já pende. Niso acomete sozinho no meio da turba inimiga. Volscente apenas procura, só pode deter-se em Volscente. Rútulos 1000 se apinharam à volta do moço, que, lestes, sabe desviar-se de todos, e no alto volteia o fulmíneo gládio, até vir a enterrá-lo na boca do ferro guerreiro, quando este a abrira de espanto. Assim morre ao matar o inimigo. Então, crivado de graves feridas, em cima do amigo joga-se para encontrar a quietude no leito sereno da morte. Felizes ambos, se alguma valia tiverem meus versos, alcançareis vida eterna na grata memória dos homens, enquanto os filhos de Enéas ficarem no duro penhasco do Capitólio, com o pai dos romanos no império do mundo. Então, vejam, me deu o trabalho de fazer a leitura desse trecho todo, porque ele é, mais uma vez, como eu tenho dito para vocês, de um caráter, assim, cinematográfico estonteante, né? Vocês se atentaram para a descrição de como, morto já Euríalo, Niso se lança para cima do líder Rútulo, né? Um dos líderes ali, esse Volscente, né? Que, na verdade, está guiando, então, essas tropas inimigas ali, ele se lança contra ele com uma espada e
e crava a espada dentro da boca, né, desse inimigo, quando ele está com a boca aberta, né, surpreso com o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, Niso, então, é atacado, né, por múltiplas feridas, flechas e tal, e acaba matando e morrendo ao mesmo tempo, cai, né, seu corpo cai sobre o corpo de Euríalo, seu amigo. E assim, acabam os dois mortos juntos, mas uma morte gloriosa, ou seja, uma morte em combate. Me parece que valeria, então, a pena ler esse episódio diante dessa descrição tão vivaz, né, dos acontecimentos. Bom, aqui eu trago uma imagem, então, dessa dupla, né, talvez até um casal, dessa dupla de jovens soldados. É uma pintura do Jean-Baptiste Roman, de 1827. Aqui eu peguei um close, né, por assim dizer. Então, esse seria o Niso, né, segurando a mão do seu amigo Euríalo. Aqui, um close da cabeça do belo Euríalo. Esse episódio aqui, né, também interessa para pensar a recepção dos clássicos, que é uma área com a qual eu trabalho intensamente, como vocês sabem, né? O que acontece com esse episódio, né, e como é tratado o tema da permanência na memória do povo, né, e que está se referindo aqui a esse episódio particular desses dois jovens soldados que saem matando, né, outros soldados. Esse episódio e essa permanência na memória de um povo acabou sendo utilizado para esse memorial dos atentados ao World Trade Center, né? Então, aqui aparece em inglês, né, a tradução, No day shall erase you from the memory of time, que é, obviamente, da Eneida do Virgílio. Essa imagem que eu estou projetando aqui é como se diz, é uma imagem, não é uma fotografia, né, é parte do, digamos, do que era o projeto, né, desse monumento. Eu tenho até ali o link do New York Times, né, a reportagem que eu peguei do jornal de 2014, e que vai contestar, essa reportagem vai criticar fortemente essa escolha, né, desse verso. Aqui vocês podem ver, eu fiz uma marcação, como consta Virgílio, Eneida, né? É o verso 447, que quem tem o livro bilíngue tem aí o trecho, né? Nulla dies unquam memory was eximet io. Então, aqui nós temos a professora Helen Morales, que é conhecida nossa já, de quem trabalha comigo, né, em pesquisa, porque ela é autora do verbete sobre feminismo na antiguidade, né, do Oxford Classical Dictionary. E ela aqui foi, então, instada a fazer um comentário nessa reportagem do New York Times, né, e ela faz um comentário que é no sentido de que esse you, né, que aparece ali, não é apropriado para o perfil das vítimas do 11 de setembro, que obviamente é a isso que se refere, né. Se for levado em consideração o contexto original de partida, né, a citação, né, é mais apropriada aos agressores do 11 de setembro, né, da tragédia do 11 de setembro, do que aqueles honrados pelo memorial,
Ela é professora na Universidade da Califórnia, como está dito aí, né? Então, a minha primeira reação é que essa citação é absolutamente, né, inapropriada para as vítimas do 11 de setembro. Por que, né, que ela está dizendo isso? E outros classicistas, nessa mesma reportagem, foram estados a comentar, né, e vão todos mais ou menos nessa linha. Porque aqui estão ficando, aqui eu digo, na Eneida, estão ficando para a memória dois soldados com essa bela morte, né, a morte heróica e tal, né, mas que cometem uma chacina ali no campo dos Rútulos. Enquanto que as vítimas do 11 de setembro, né, são todos, quer dizer, todos é difícil de dizer, mas a gente entende como um grupo de civis que estava cuidando da própria vida e não confrontando ninguém, né? Então, vejam como talvez a gente possa pensar aqui numa recepção, mas que está, nesse caso em particular, colocada em xeque. A propriedade dessa recepção. O fato de você pegar uma frase solta, sem contexto, ela pode se adequar a várias circunstâncias, mas se você for buscar a sua fonte primária, né, que é esse contexto original que ela está citando, talvez fosse o caso de repensar o uso desse verso nesse memorial. O que foi feito diante dessas críticas, e aqui já é uma fotografia, é que foi apagada a palavra Eneida, né? Então foi mantido apenas o nome do poeta, Virgil, né, o Virgílio, e foi apagada a especificidade do contexto desse verso. Essa é uma forma de recepção que precisa ser bem avaliada, né, quando a gente estuda essas coisas, tá? Bom, a morte de Euríalo desencadeia também um momento muito sensível nesse livro 9, que é o lamento da mãe dele, né, diante da morte do filho. Nos versos 284 e 286, portanto, anteriores à morte dos dois jovens soldados, ele fala ali sobre a mãe dele, né? Ele fala: minha mãe, de linhagem vetusta dos reis de Troia, acompanha-me desde a tomada do Burgo, Burgo sendo a cidade de Troia, né? Sem demovê-la do intento, nem mesmo a cidade de Acestes, que é aquela cidade onde as mulheres ficaram, uma parte, né, pelo menos as mais velhas e tal. Não é muito claro, né, quantas mulheres teriam acompanhado ou não os troianos aqui nesse momento. Mas a mãe de Euríalo, sim, tá? Aí vai haver um lamento dela, né? Eu trago na tradução do Carlos Alberto Nunes, os versos 483 a 494. Eu queria aproveitar para lembrar aqui como faz também o rei Evandro, né? Quando o filho dele está para partir com os troianos para a batalha, como ele faz um lamento paternal ali, né? De como ele espera poder ver seu filho de volta, né? Tê-lo junto a ele. Se for para tê-lo de volta, sim, vale a pena ele esperar, né? Vivo ainda, tudo que ele tiver que passar. Né? E no fim, depois que ele faz todos esses comentários, ele desmaia. Espero que vocês se lembrem disso, né? Do livro 8, tá? Aqui temos, então, a mãe de Euríalo, e ela fala isso, ó. Sim, tem um detalhe, né? Que eu passei batido. As cabeças, né, dos dois jovens soldados depois são afixadas em lanças e colocadas em frente ao acampamento dos troianos, tá? Então, a mãe do jovem belíssimo soldado diz: sem coração, nem ao menos lembrou-te, ao partir para essa tão perigosa missão, despedir-te de tua mãezinha? Em terra estranha, ora jazes e pasto vais ser dos abutres, dos cães ferozes do Lácio, sem que eu, tua mãe, presidisse no extremo instante as exéquias, as pálpebras ternas fechadas, limpas as duras feridas, nem sobre o teu corpo a mortalha por mim tecida eu pusesse, trabalho da lerda velhice.
Onde encontrar-te? Em que terra caíram teus membros esparsos, teus miseráveis despojos? Tão pouco me trazes, meu filho, nesta aflição? Só para isto, por terra e por mar, te seguira? Rútulos, eis-me como alvo do vosso rancor. Transpassai-me com vossos dardos. Seja eu a primeira a cair nesta guerra. Veja a carga emotiva, então, né? Aqui o vocabulário é bem simples, acho que não tenho que explicar nada, mas veja a carga emotiva do discurso, né? Diante dela só ter ali o quê? A cabeça do filho, né? O resto do corpo não consta. E, obviamente, ela querendo fazer, né, todo o ritual, né, de sepultamento, né, e isso sendo-lhe impossível. E também ela faz referência, né, que ela vem seguindo ele por terra, por mar, né, e agora se vê ali só. Interessante pensar nisso também. Bom, a gente vai ter depois, então, mais para frente, o tal episódio em que Ascânio estreia, né, como soldado, né, ele mata, como foi mencionado no início do encontro, né, no resumo que eu faço do livro, ele mata Numano, que é o marido da irmã mais jovem de Turno, segundo consta aqui no livro, na Eneida. Eu peguei aqui 2 trechos da tradução do Carlos Alberto Nunes, que vocês podem acompanhar no livro ou aqui pelo slide, né? Aqui a gente tem o deus Apolo, então, se dirigindo a Ascânio, né? A intenção aqui é interromper a ação de Ascânio após ele ter conseguido já cometer uma morte, né? Depois dele ter estreado, não se espera, o que eu acho bem curioso, que ele continue desabalado como uma máquina mortífera, né, para usar uma expressão bem contemporânea nossa. Não, né, pede-se que ele interrompa a sua ação. Vamos ver esses 2 trechos, então. Cresce em valor, meu menino. É assim mesmo que aos astros chegamos. Filho de deuses, fadado também a ser pai de outros deuses, dia virá em que belo remate os nascidos de Assáraco porão nas lutas dos homens. É certo, não cabes em Troia. Veja o tamanho, né, do orgulho romano, né? Então, Ascânio está se tornando um líder militar, né? Filho de deuses, obviamente descendente, né, de deuses, visto que ele é neto de Vênus, né? Será pai de outros deuses, porque temos Júlio César e Augusto sendo divinizados, né? Otaviano, né? Descendente de Assáraco, né, e tal, que porão fim, né, que serão serão os líderes militares que vão dominar o mundo e supostamente colocar fim às lutas. Por quê? Porque dominadores, né? E aí diz o quê? É certo, não cabes em Troia, ou seja, ficar na memória de Troia, né, ligado a Troia era pouco, né? É preciso que venha Roma, né, para dar a dimensão correta desse novo líder militar. Vejam bem. Depois, um trecho mais abaixo, né, filho de Enéas, contente, né, fica estranho falar isso, né, vou ler de novo, né, filho de Enéas, contente, depois dessa bela vitória sobre Numano. Concede-te, Apolo, a excelência tão rara desse disparo, sem pingo de inveja da tua perícia. Mas não prossigas, menino. Aqui é interessante observar
que o próprio Apolo, né, diz que não tem inveja. Por que é importante pensar nisso? Porque Apolo é o portador do arco e da flecha. Apolo, quando dissemina a peste lá no começo da Ilíada, é com as flechas, né, que ele dissemina a peste. Tá? Então, ele é também o deus arqueiro, né? E aqui vocês veem, né, eu cortei na metade do verso 656, tá? Não é um verso incompleto, não, eu é que resolvi cortar, mas porque aqui acaba a fala, né, de Apolo. Mas não prossigas, menino. Então, Apolo, Deus manda ele parar, interromper ali a sua ação combativa nesse momento. Aqui eu tirei um trecho, então, que antecede esses dois, para caracterizar no humano, né? Esse no humano é outro dos excessos, tá? Aqueles três que eu tinha colocado antes, né? Niso, Euríalo e o próprio Ascânio, eu estava demonstrando o excesso da juventude, né? Jovens demais, né? Aqui não sei dizer até que ponto tem a ver com a idade, mas tem a ver com a presunção, né? Então, esse numano, nesses trechos, nesse trecho que vai dos versos 614 a 620, ele está ali esbravejando, e ele está falando contra os troianos. E o que ele fala contra os troianos é uma caracterização do orientalismo, né? Vamos ver que Troia está ali na porta do que era considerado Oriente, né? No mundo antigo. Então ele diz: enquanto vós de açafrão e de púrpura tendes as vestes a acobertar corações sem vigor, as coreias vos fazem saltar de gozo, essas mitras com fitas e blusas de mangas. Aí ele prossegue: deixai aos homens as armas de guerra, os incômodos ferros. Então veja como vem cheio de arrogância, né, esse rútulo. Ele está falando das vestes troianas, né, que são todas assim, digamos, cheias de detalhes, né, cores, mangas, né? Ele fala do comportamento troiano, as coreias são as manifestações dos coros, então quando os coros cantam e dançam, né? Aí faz com que eles dancem também, né? Por fim, ele diz: vocês que são assim, cheios dessas delicadezas, né? Deixai aos homens as armas de guerra, ou seja, as espadas, né? Cabe aos rútulos lutar, né? E aos troianos dançar, por assim dizer. Esse é o sujeito que é morto por Ascânio. Então, tem uma dimensão da arrogância, né, que foi submetida pela força do Ascânio, estreando enquanto guerreiro e assassino, né? Bom, caminhando já mais para o final do livro, então, aqui a gente vai encontrar o episódio dos dois irmãos troianos, né, gigantescos, né, de grande porte físico, que estão cuidando ali dos portões do acampamento. Chega num determinado momento, eles se arvoram, assim, né, em grandes combatentes, e acham que é preciso abrir os portões, né, por ideia deles, tá? Enéas continua ausente, Enéas não comparece, né, nesse livro, por ideia deles, eles acham que tem que haver uma confrontação direta e mostrarem toda a valentia, né? No que eles abrem os portões, então, eu estou demarcando aí o verso 675, né, para essa ocorrência, verso 675, em latim, né, especificamente é o verso 675, que traz a palavra portam, né, no acusativo, e aqui, em português, a gente pode considerar esses dois versos que eu vou ler. Em suas armas confiados, a porta que o chefe lhes dera para guardar, escancaram, convite imprudente ao inimigo.
Bom, diante disso, Turno, que estava num outro momento ali, numa batalha que estava acontecendo já entre eles, já estava ocorrendo uma batalha, né, na área externa ao acampamento, o Turno, então, adentra o acampamento. Aí eu já pulo para o verso 695, né, e que fala justamente de como ele alcança a porta Dardânia, né, ad portam Dardaniam, certo? Deixando em meio seu plano de ataques e em cólera ardendo, rui para a porta Dardânia que os Troas irmãos defendiam, que são os dois irmãos Pândaro e Bícias, né, que estavam defendendo a porta. No verso 703, então, esse episódio está continuando, né? No verso 703, acontece, então, a morte, né, de Bícias. Vem assim em português, na tradução do Carlos Alberto Nunes. Turno, a seguir, prostra a Afídino e Mérope, ao grande Erimanto, e depois destes a Bícias, de olhar fuzilante e animoso. Né? E aí vai descrever como se dá essa morte. Então, o Turno aqui está desembestado, está matando tudo quanto é troiano que aparece na frente dele, e mata o Bícias, que é um dos irmãos que abriu a porta, que é de grande porte, gigante. Quando ele cai sobre a terra até treme, né, de tão pesado que ele é. Tá? Aqui eu trouxe, então, um trecho da tradução, os versos 722 a 731, que é quando Pândaro, então, vê o irmão sobre a terra, já vitimado por Turno. Pândaro, ao ver seu irmão no chão duro, estendido, sem vida, e que a fortuna, contrária aos troianos, agora se achava, com os fortes ombros do lado de dentro, girar, fez a porta nos duros quícios, deixando com isso, da parte de fora, muitos dos seus companheiros entregues à sorte inconstante. Muitos latinos também para dentro dos muros ficaram. Quanta cegueira! Não viu o monarca dos rútulos fortes, na confusão do momento, ficar também preso ali dentro, qual feroz tigre no meio de inerte rebanho de ovelhas. Luz desusada brilhou nesse instante nos olhos de Turno. Então vejam o que acontece a seguir, né? O Pândaro, então, resolve fechar os portões. Depois de terem aberto ele e seu irmão os portões e de ter acontecido essa chacina já dentro do acampamento com o Turno desembestado, não só ele, outros latinos também ali presentes, né? O Pândaro resolve fechar os portões. E fecha os portões de qualquer jeito, ou seja, parceiros dele, né, troianos, ficam do lado de fora, enquanto do lado de dentro ficam soldados inimigos, inclusive o rei dos Rútulos, o Turno, né, que aqui vem um símile de um verso, qual feroz tigre no meio de inerte rebanho de ovelhas, ou seja, ele vai continuar uma chacina ali desembestada, né, uma coisa que parece incontrolável, tá? Eu vou aqui aproveitar e vou ler um trecho, então, que se segue a esse 731, tá? Tinem-se melhor. Tinem-lhe as armas possantes, a crista sanguínea se agita no belo casco e do escudo desprendem-se chispas contínuas. Logo, os aflitos troianos, aquelas feições inamáveis, identificam os membros gigantes. Então, o ardoroso Pândaro avança, da morte do irmão, mais ainda inflamado. E lhe falou:
Não encontras aqui o palácio de Amata, dote da filha, nem te achas nos muros da pátria distante, mas num cercado inimigo. Com vida, escapar é impossível. Calmo, se não sorridente, responde-lhe Turno impetuoso. Bem, principia se tens gosto nisso. Meçamos as forças. Prestes a Príamo irás anunciar que encontraste outro Aquiles. Incontinente e valendo-se ao máximo dos seus recursos, Pândaro, em turno, jogou a asta longa ainda mal desbastada, cheia de nós. Contra o vento, porém, porque Juno muito facilmente a desviou, indo a lança a tremer, encravar-se na porta. Não poderás esquivar-te dos golpes da minha potente mão, disse Turno. Meu braço é dotado de muito mais força. Assim dizendo e elevando ainda mais a possante estatura, com as mãos ambas desfere na fronte de Pândaro um golpe do resistente montante, que as faces imberbes divide. Ruidosamente caiu. Com tal peso, o chão duro estremece. Os grandes membros estira na terra ao morrer, salpicadas de sangue e cérebro as armas. Nas largas espáduas lhes pendem de um lado e do outro as metades abertas da bela cabeça. Apavorados, os fortes troianos em fuga se espalham, e se nessa hora tivesse ocorrido ao valente mancebo as largas portas franquear para os seus companheiros de luta, o último dia fora este da guerra e da gente troiana. Porém, a sede de sangue e o furor o levaram para o outro lado a caçar inimigos. Por que, então, eu fiz essa leitura mais estendida, né, desse trecho? Porque aqui temos a caracterização mais completa até o momento na Eneida de quem é esse Turno, né? De quem é esse líder que se opõe aos troianos e mais especificamente a Enéas, né? Ele é um homem de grande porte, destemido e que se chama como um novo Aquiles, né? Ele diz aqui, em contraste, outro Aquiles, né? Vai lá e diz a Príamo, assim que eu te matar, Pândaro, vai lá e diz a Príamo, o rei troiano, né? Que aqui você encontrou um novo Aquiles. Aqui aonde, né? Aqui no Lácio, né? A morte do Pândaro é descrita em detalhes, né? Bastante grotescos até, né? A cabeça dele é partida em duas, né? Sangue e parte da massa cerebral vão parar nas armas, né? Então vejam que é um confronto tremendamente violento, né? Aqui também diz como Pândaro era ainda imberbe, então temos também, possivelmente, podemos pensar em Pândaro e Bícias também como excessivos na sua juventude, né? Importante pensar como esse livro 9 está tratando desses excessos, né? Homens cheios de energia e pouco maduros atuando, né? Nos versos 799 a 805, a gente vai ter, de novo, o surgimento de Íris, e isso merece também um comentário nosso a seguir. Por enquanto, eu vou ler esse trecho, de novo, na tradução do Carlos Alberto Nunes. Por duas vezes, no entanto, investiu contra seus adversários, embaralhados. Por duas, repele até aos muros os teucros. Mas nessa altura, os troianos em peso contra ele se uniram, sem que pudesse insuflar-lhe mais brio, nem mesmo a Satúrnia Juno. Do céu, nesse instante, Íris voa a mandado de Jove, determinado a tomar providências mais sérias no caso de não sair Turno altivo das fortes muralhas dos teucros.
Então, o que que acontece aqui? Aqui já temos, num determinado momento, o Turno sendo cercado pelos troianos. Um soldado só contra ele não basta, isso está bastante claro, né? É preciso fazer um cerco a ele, né? Motivado ali por duas lideranças. Ali tem o Minesteu, né, que é um dos líderes troianos, que vai incitar o povo, os homens troianos, né, a reagirem a Turno, né, e aí eles cercam o Turno tenta repeli-los, não consegue, e aí, vendo que esse protegido de Juno não está tendo uma possibilidade de escapar em segurança, agora não é Juno, mas é Júpiter que manda Íris novamente, né? E aí Íris vai agir de tal maneira que propicia uma fuga, uma escapatória para o Turno. Se pensarmos como Íris aparece no começo, instando Turno para a batalha, aqui temos Íris atuando para salvar Turno nessa batalha, longe de se chamar final, né? Mas nesse arrefecimento, né, do combate, em que Turno agora se vê cercado pelos inimigos. Então, se trata novamente, como a gente já viu em outros momentos, de uma composição em anel, né? A Eneida 9, então, é um livro que nos propicia pensar sobre determinados temas, né? Sobre o excesso, a desmedida, né? Que em grego se fala hybris, né? De Niso Euríalo, de Numano, de Pândaro e Bícias e do próprio Turno, sem dúvida alguma. Algumas eu associei à juventude, outras difícil da gente dizer, mas certamente a essa voracidade bélica, né, em Turno, pelo menos. É importante também pensar que, como está ausente Enéas, que poderia talvez então trazer uma medida, né, para esses combates e para esses excessos, né, um certo controle, visto que ele é o pater Aeneas, né, e temos também o descendente de Enéas, Ascânio, sendo contido por Apolo. Ou seja, se num determinado momento Ascânio aparece excessivo também, né, parece excessivo também, oferecendo tantos prêmios, né, promessas, 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 no momento da guerra, antes que ele se torne excessivo, né, Apolo, o deus Apolo, o contém. Então, aqui é interessante pensar como há alusões à Ilíada, né? Podemos pensar até em Enéas ausente nesse livro, evocando talvez a ausência de Aquiles, né, na batalha dos gregos contra os troianos, né, de alguma maneira. E, fundamentalmente, um livro descritivo das violentas e sanguinolentas ações no campo de batalha, e dos homens performando, né, ribristicamente, desmedidamente, todo o seu valor guerreiro. Com isso, então, encerro o encontro de hoje, e na próxima semana a gente vai ver, então, o livro 10 da Eneida.